Olá, turma. Vamos iniciar agora a nossa videoaula, né, sobre os assuntos de animais invertebrados. A gente vai continuar, né, estudando os filos. Na última aula do Meet a gente viu 3 filos e agora a gente vai estudar mais 3 filos, certo? Os filos que a gente vai ver hoje, né, são o filo Nematoda, o filo Molusca e o Annelida. A gente vai ver esses 3 filos hoje, certo? Na videoaula. Como vai ficar bem extenso, eu vou repartir, né, vou dividir essa aula em 3 vídeos, certo? Cada vídeo falando sobre um filo. E aí, na nossa próxima aula, a gente finaliza esses estudos de animais invertebrados, finalizando com o filo dos artrópodes e dos equinodermos, ok? Então vamos lá, pessoal. No que se refere ao filo Nematoda, né, que é os conhecidos nematódios, né? Ó, o filo Nematoda, do grego nematos, né, nematos, que significa fio, reúne animais de corpo cilíndrico, alongado e afilado nas extremidades, chamados de nematódios. Então, os animais que pertencem a esse filo, eles têm essa nomenclatura, né? Eles são chamados de nematódios. A maioria dos nematódios mede menos de 2,5 milímetros de comprimento. Olha só como é interessante essa informação. A maioria desses animais, eles são muito pequenos, né? Mas tem certas espécies, que medem mais de 1 metro. Das mais de 20 mil espécies, 30% são parasitas de animais e plantas, né, causando prejuízos à agricultura e à pecuária, além de diversas doenças humanas. As espécies de vida livre vivem em diversos ambientes, como solo úmidos e ricos em material orgânico, rios, lagos e oceanos. Então, das espécies conhecidas, né, cerca de 30% deles são parasitas que causam doenças principalmente em humanos, né? Então, como eu já tinha falado para vocês na aula do Meet, a maioria desses animais que causam doenças no ser humano, a gente tem que dar uma atençãozinha extra a esses tipos de animais, porque eles são mais recorrentes em questões de vestibular e no próprio Enem, certo? Então, 30% desses animais, dessas espécies conhecidas, são parasitas, que causam doenças, e os outros 70% a gente chama de que tem as espécies de vida livre, né? Que eles vivem em ambientes úmidos. Ó, o corpo de um nematóide pode ser descrito como um tubo dentro do outro. O tubo externo é a parede corporal e o interno é o trato digestivo que começa na boca e termina no ânus. Entre eles há uma cavidade cheia de líquido denominada pseudoceloma. Então aqui a gente consegue ver e consegue entender mais ou menos como funciona, né, como é a estrutura corporal desses tipos de animais, né, como se fosse um tubo dentro do outro, como a gente pode ver aqui, tem um tubozinho aqui, o tubo digestivo, que é a parte interna, e o tubo externo, que é a parede corporal do animal, certo? E aí no centro a gente tem esse líquido que a gente chama de pseudoceloma, ok? E como é que se dá a reprodução desses animais? A maioria das espécies é dioica, né? E tem dimorfismo sexual, isto é, machos e fêmeas diferem quanto a certas características morfológicas. Fêmeas têm um orifício genital na porção mediana do corpo, onde termina o duto final do aparelho reprodutor, a vagina. Machos eliminam espermatozoides pela cloaca, é muito importante a gente saber dessas nomenclaturas, certo? Uma abertura na extremidade posterior do corpo, onde também desemboca o intestino. Né? Na cloaca dos machos encontra-se as espículas peniais, estruturas quitinizadas semelhantes a espinhos, né, que são introduzidos no orifício genital da fêmea durante a cópula, garantindo a fixação dos parceiros até a passagem dos espermatozoides. Então, como a gente pode perceber aqui, a gente consegue observar mais ou menos como é que funciona, né, a reprodução desses animais. A gente sabe que são espécies dioica, então ele tem o sexo masculino e o sexo feminino da espécie, certo? Agora a gente vai falar sobre 2 tipos de parasitas. Esses parasitas são muito cobrados em vestibular e no Enem, porque são parasitas que causam doenças na espécie humana. Né? A gente vai conhecer um pouco sobre essas duas espécies, né, que são as lobrigas e a filária. E aí a gente vai ver como é que funciona o ciclo de vida delas, certo? Esse primeiro aqui, que a gente consegue observar aqui o nome científico dele, certo? Uma fêmea adulta, de Escáride,
ou lombriga põe diariamente mais de 200 mil ovos eliminados no corpo do hospedeiro nas fezes. As pessoas adquirem ascaridíase ao ingerir ovos fecundados presentes na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas ou de porcos infectados pelo verme. Então, a pessoa que tem esse tipo de verme aqui no organismo, esse tipo de espécie aqui, uma única fêmea ela consegue colocar 200 mil ovos, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, é muito ovo sendo eliminado no corpo, né? E o hospedeiro vai eliminar esses ovos pelas fezes. Então, assim, como é que a gente adquire esse tipo de verme? A gente ingerindo esses ovos fecundados, né? Podem estar contaminados em uma água, né? Enfim, por conta da ingestão que a gente adquire esse tipo de verme aqui, esse parasita, né? Ó, no tubo digestório do hospedeiro humano, a casca do ovo é digerida e dele sai uma pequena larva filamentosa com cerca de 0,2 milímetros de comprimento, ou seja, minúsculo, né? Embora já estejam num ambiente em que viverão quando adultas, as larvas ainda precisam empreender, né, uma longa migração pelo corpo do hospedeiro até conseguir se instalar definitivamente no intestino. Nessa migração, elas perfuram a parede intestinal e entram na corrente sanguínea. Depois de alguns dias, jovens lombrigas com cerca de 3 milímetros de comprimento atingem os pulmões das pessoas infestadas, onde perfuram os alvéolos pulmonares e sobem pela traqueia. Isso pode causar tosse, fazendo as larvas serem lançadas na faringe e engolidas novamente. Né? Dessa forma, os parasitas retornam ao intestino do hospedeiro, onde se estabelece definitivamente, cresce e atinge a maturidade sexual. Então essas lombrigas aqui elas vivem principalmente no intestino do hospedeiro, né? E lá, quando ela atinge a fase adulta, né, a maturidade sexual, ela começa a se reproduzir e a produzir, né, 200 mil ovos diariamente, né, que é uma quantidade absurda. E o outro tipo de parasita que a gente tem aqui, o nome científico dele, que ele é conhecido como a filária, né, uma espécie dioica, ou seja, existe o macho e a fêmea na espécie. Né? Ó. Os vermes machos adultos medem cerca de 4 centímetros de comprimento. As fêmeas adultas têm aproximadamente 10 centímetros de comprimento e apresentam uma espessura que varia de 0,24 nanômetros a 0,30 milímetros. Né? Esses vermes finos e alongados parasiam e causam obstruções nos vasos linfáticos dos braços, das mamas, do saco escrotal e principalmente nas pernas, provocando grande inchaços. Né? Como eles vivem nesses vasos linfáticos, eles causam esse inchaço, né? Pode ser no braço, na perna. Daí o nome da doença, né, que ele causa, elefantíase, dado estágios avançados da filariose, doença causada pela filária. Então aqui a gente consegue observar a doença causada por esse tipo de verme, né? Como eles são muitos e eles vivem nesses vasos linfáticos, faz com que incha, né? As pernas, os braços, as mamas, enfim. Machos e fêmeas de filários acasalam-se no interior dos vasos linfáticos das pessoas infestadas. Né? A fêmea retém os ovos do corpo até a eclosão de larvas quase microscópicas, as microfilárias, que medem cerca de 0,30 milímetros de comprimento por 9 micrômetros de diâmetro. Né? Durante a noite, as microfilárias migram para os capilares da pele, onde podem ser sugadas por fêmeas de mosquito do gênero Culex, e em algumas regiões também pelo gênero Anopheles, né? Os hospedeiros intermediários. Então, os ovos que as fêmeas dessa espécie aqui ela coloca, quando eles eclodem, eles vivem, né, vivem na corrente sanguínea, e quando sai à noite, eles saem durante a noite saem para os capilares da pele, né, o que eles podem ser sugados por insetos, né, por mosquitos. No momento da picada lá, esse mosquito ele suga esse verme e esse verme vai parasitar esse hospedeiro intermediário que é o mosquito. Ó, as microfilárias perfuram o intestino do mosquito hospedeiro e alojam-se em sua musculatura torácica, onde o intestino do mosquito hospedeiro alojando-se em uma musculatura torácica, onde se desenvolve, originando um estágio larval infectante. Ao picar uma pessoa sadia, mosquitos infectados podem transmitir formas larvais infectantes que, no organismo humano, se desenvolvem até as formas adultas, completando o ciclo do
parasita. Então a gente pega essa doença, adquire esse verme, esse parasita, através dessas picadas dos mosquitos, né? Porque esses próprios mosquitos, eles pegam as microfilárias, né? E essas microfilárias, elas alojam-se, né, na musculatura do mosquito, e esse mosquito vai infectando novas pessoas, formando e fechando o ciclo de vida desse verme, certo? Então esses dois tipos de doença aqui, a filária e a questão da lombriga, são assuntos bem interessantes para vocês lerem, certo? No livro de vocês, porque com certeza vai cair uma ou duas questõezinhas ali nos vestibulares e no Enem que vocês vão prestar futuramente, ok? Então a gente finaliza aqui esse filo, e aí o próximo vídeo a gente vai falar sobre o filo dos moluscos.